sei que são mais de 12, até onde eu lembro dessa história. Né? Tem bastante. Tem bastante. Eu, André, Maíra, meus 3 tios, meu primo Nel, tem... eu não lembro. Eu sei dessa história, cara. Essa história aí eu conheço muito. É muito veterinário. No dia do veterinário, então, vou te falar, a família inteira fica mandando parabéns para todo mundo. Parabéns! Fecha a família. O grupo da família, parabéns para todo mundo. Ô, Paulo, você falar de Pessamilho na rural, cara, é impressionante. Imagina, essa rural aí tem história para contar. Aí me fala, eu não vou entrar nesse detalhe. Meu pai foi o único que não é. Meu pai é o único dos irmãos. Meu pai fez engenharia florestal. Trabalhou na área, mas é o único que não. Mas ele formou lá na rural também. Na rural também. Na rural. Eu lembro dessa história. Eu já vi a plaquinha dos meus tios todas lá na parede. Legal. Bom, vamos lá então. Felipe, liberado agora? Então tá bom. Amigos, tudo bem? Novamente, eu e o Paulo Raff, no nosso site bioseguridade.com. Desde o primeiro podcast, a proposta sempre é trazer colegas, profissionais, amigos, que de uma forma relevante prestam serviço para o setor do agronegócio. Tá? Hoje nós temos a grata felicidade de trazer o Bruno Pessamilho, além de um colega veterinário no Dia dos Médicos Veterinários. Parabéns a todos que nos ouvem, e antecipadamente ao Paulo e ao Bruno. Recebemos o Bruno para falar um pouquinho sobre o tema tão importante de biosseguridade no setor do agronegócio. Tá? Para quem não conhece o Bruno ainda, ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele vem de uma família enorme de colegas veterinários formados também pela Universidade Rural. Ele é especialista em defesa sanitária animal, trabalhou como sanitarista responsável técnico e supervisor de uma granja de avós e uma empresa de produção avícola. Foi auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária por 16 anos, dos quais 15 anos na divisão de gerência do Programa Nacional de Sanidade Avícola, o PNSA. Desses 11 anos na chefia da divisão. Atualmente atua como consultor, treinador e palestrante para empresas e associações de produção animal. Paulo, fala um pouquinho também, depois a gente convida o Bruno para comentar algumas coisas. Bom dia Bruno, bom dia Eduardo. É uma satisfação aí a gente estar podendo conversar, né, trocar experiências e informações, né, de um tema bastante importante, que é a biosseguridade. O Bruno estava puxando algumas coisas na memória, eu conheço ele de alguns anos, né, e a experiência que eu lembro foi uma visita que nós fizemos em Aceburgo, na granja de avós, né, da antiga Perdigão, né, na estrutura. E algumas coisas marcantes, né? Eu lembro que eu ganhei um artesanato de um funcionário, se presenteava os visitantes com artesanato. Até pouco tempo eu tinha o artesanato feito pelo funcionário, né? Então são coisas que a gente acaba resgatando. Bruno, seja muito bem-vindo. Aqui é uma conversa, é um bate-papo. O tema é realmente biosseguridade, né, no setor. Está relacionado muito assim com as preocupações, né, que vem acontecendo nos últimos 2 anos aí, em função aí da proximidade de vírus de gripe aviária, de outras enfermidades que vêm surgindo, né? A gente às vezes olha muito para uma situação relacionada à gripe aviária, temos a preocupação bastante forte, e aí nos aparece um surto aí de Newcastle. E agora, recentemente, no final de semana, aí, uma confirmação de laringotraqueite. Então, a ideia é a gente trocar experiências, informações da importância realmente do tema, né, e aproveitar aí a oportunidade de estar conversando com você e aproveitando as oportunidades. Então, acho que a ideia é essa, né, e que a gente possa explanar um pouco, né, ou comentar alguma coisa e aproveitando aí a sua experiência, né, tanto no setor privado quanto no setor público, né, em relação ao tema. Seja bem-vindo.
Obrigado, Eduardo, e obrigado, Paulo, pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui, profissionais que a gente já conhece há algum tempo, né? Como o Paulo lembrou, a gente tem algumas histórias aí na avicultura, sempre bom recordar, né? E, claro, sempre bom a gente estar atualizando esse tema que eu acho extremamente relevante, né? Biosseguridade é um tema que a avicultura já fala disso há muitos anos, mas a gente tem que sempre continuar falando. Eu costumo dizer que nós somos missionários da biosseguridade, né? A gente precisa catequizar diariamente, né, os produtores, empresas, né, da importância desse tema. Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui, ainda mais com relação a esse tema que, para mim, é um dos principais, né? É o ponto-chave da avicultura, e não só da avicultura. A avicultura tem um desenvolvimento muito forte de biosseguridade, né, no nosso sistema produtivo, mas a gente vê a necessidade desse conceito e dessas medidas estenderem para tantos outros sistemas produtivos. Então, é muito importante a gente falar aqui, a gente vai dar um pouco mais de ênfase na avicultura, mas fica o recado para quem está assistindo a gente aqui hoje que possa estender esses conceitos para todos os sistemas produtivos, né? Muito, muito bem lembrado aí. A gente até estava o outro dia, e a gente comentou nos outros podcasts que a gente estava fazendo, da área vegetal, né? O pessoal adota medidas de biosseguridade, mas não fala que é biosseguridade, né? Fala que nós temos o vazio sanitário da soja, nós temos uma preocupação aí de pragas que podem vir de outros continentes, mas adotam medidas sanitárias e tudo mais, mas a gente não atrela o conceito de biosseguridade de prevenção, né, e de mitigação de risco, em função de que não está associado a isso. Recentemente, a gente vem observando, né, que a palavra biosseguridade entrou no setor de avicultura, de suinocultura, de aqua, né, o pessoal comentando, e a gente se deparou aí com algumas iniciativas da Embrapa, por exemplo, fazendo um manual de biosseguridade para gado de leite. Então, vamos ver que tem diversas oportunidades, né, da metodologia, dos conceitos, dos princípios, né, serem adotados em outros setores. É importante aí, dentro dessa nossa conversa, que você destacasse, né, a importância, a sua experiência, o que dentro desse tempo que você viveu dentro do setor público, né? Porque eu acho que dentro das parcerias, do que a gente teve oportunidade, né? Mas foi desenvolvido muita coisa, muita legislação, né? Muitos conceitos, coisas novas surgiram. E eu sempre cito assim que é um marco extremamente importante quando a gente teve a IN 56, né? Que ela aplicou os conceitos de biosseguridade, né? Quando a gente fala de biosseguridade estrutural, né? Que o aviário deve ter tal situação, ou de operacional, eu devo ter um procedimento de controle de pragas. Nós fomos muito felizes nisso, né? Se a gente talvez não tivesse adotado isso, né? Talvez a gente não estaria no patamar hoje de um maior exportador de carne de frango. Verdade. Então, é importante que você comente, né, da sua experiência nesse sentido. Eu tenho uma história com biosseguridade que começa desde a minha vida profissional lá na iniciativa privada, né? Eu tive a felicidade de começar a trabalhar com granja de avós. E quem trabalha com granja de avós já tem esse conceito de biosseguridade muito forte. São aves de alto valor patrimonial, né? Aves de uma qualidade genética muito forte, elas precisam ser preservadas. Então, eu tive essa cultura, né, de trabalhar sempre com biosseguridade por trabalhar, né, com grande avós. Quando eu fiz o concurso, entrei no Ministério da Agricultura e fui trabalhar no PNSA. Eu entrei no PNSA em 2008 e em 2007 foi publicada a Instrução Normativa IN 56, que regulamenta, né, toda a parte de registro de granjas. Só que o registro ele é condicionado a basicamente um protocolo de biosseguridade. Então, eu herdei, quando eu entrei no PNSA, eu já peguei, né, aquele filho recém-parido ali, aquela normativa, falei, agora tem que cuidar dela. Agora tem que cuidar dele aqui, botar ele para crescer e para se desenvolver. Uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, ou às vezes não lembram, é que a IN 56 ela veio revogando normas anteriores, né, que também já falavam em registro, em protocolos de biosseguridade, que por sua vez revogaram outras anteriores, só que a primeira norma do Ministério da Agricultura que falou sobre registro de granjas é de 1978, por sinal o ano que eu nasci.
46 anos que o Ministério fala em registro de granja. Só que foi a N56 que, de fato, trouxe uma exigência maior. Estabeleceu melhor os parâmetros, prazos, colocou prazos e os protocolos de fiscalização. Então, foi ela, a gente considera que foi ela que deu, basicamente, o grande start ali. Na minha gestão no PNSA, durante o tempo que eu fiquei ali, claro, a gente sempre teve muita preocupação com a influenza aviária, Newcastle, as doenças de controle oficial, salmonela e micoplasma, e o Ministério trabalhava com os planos de vigilância. A gente tinha também, na época, os planos de contingência. Só que o foco era biosseguridade. Então, quando a gente pensa assim, pensando nos pilares da defesa agropecuária, a vigilância, a prevenção, a biosseguridade, a reação, os planos de contingência e a preparação, que são os treinamentos, a gente via naquela ocasião, em 2007, que a biosseguridade era o pilar que necessitava de mais força, né? mais atenção. E, de fato, foi a normativa que foi mais trabalhada, mais conscientizada, muitos treinamentos, muitas reuniões, muitas palestras, workshops. A normativa sofreu alterações ao longo dos anos, porque na medida que a gente vai aplicando as medidas de biosseguridade, a gente vê necessidade de ajustes, melhoria de protocolos, melhoria de procedimentos. Então, essa normativa passou por uma série de melhorias, digamos assim, né? Até chegar na sua última versão. Então, a minha experiência foi muito em cima de biosseguridade, dentro do PNSA, por muitos anos, né? Essa normativa ela foi, de fato, a normativa que mais demandava na rotina. Claro, tinha normativa de salmonela, micoplasma, isso sempre tem demandas, Newcastle, influenza, mas a biosseguridade, por ser uma coisa que estava obrigando as empresas a se adequarem, teve muito questionamento, teve muita crítica, né? Por que telar os aviários? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? E a gente tinha que defender, olha, a tela é importante por isso, é importante desinfecção por conta disso. Então, teve todo esse processo de conscientização e, claro, né, de cobrança, né? Porque os órgãos estaduais começaram, então, a cobrar esses protocolos e eu acredito que essa normativa realmente mudou a realidade. E uma coisa interessante, quando a gente olha o site da Organização Mundial de Saúde Animal, a gente vê os sistemas produtivos, né, todos. A avicultura é o único sistema produtivo que tem um capítulo específico de biosseguridade na Organização Mundial de Saúde Animal. Você não acha um capítulo de biosseguridade, não tem, para suínos, bovinos de leite ou corte, equinos, nenhum outro sistema produtivo. Ou seja, internacionalmente, entende-se que não existe avicultura sem biosseguridade. Não existe produzir aves sem um protocolo de biosseguridade. E uma coisa, para concluir, assim, uma coisa que eu acho muito interessante também reforçar, toda a IN56, ela é pautada nesse capítulo de biosseguridade da Organização Mundial de Saúde Animal, que esses capítulos servem como orientações e guias para todos os países signatários transacionarem produtos entre si. Eles usam como referência ao MSA. Então, um país que não atende biosseguridade tem muita dificuldade nas relações internacionais para estabelecer comércio, porque isso é uma cobrança. Nossos países compradores exigem, quando a gente fala em avicultura, exigem que as granjas tenham os controles sanitários e tudo mais, mas exigem. As granjas têm protocolos de biosseguridade, as granjas têm protocolos de prevenção e de contra introdução de doenças. Então, essa normativa veio também ajudar nesse processo de manutenção e abertura de mercados, né? Então, isso é bem interessante de falar. Uma coisa, Bruno, só para aproveitar esse espaço, quando a gente acaba entrando em outros setores, né? Exemplo que o Paulo falou, mercado de peixe ou camarão, mesmo bovino de corte, né? A referência aqui no Brasil também é a avicultura de corte, como referência em termos de avanço, de referência no sentido de buscar os protocolos, as normativas, os processos, né? Uma outra coisa que eu queria aproveitar também, acho que o Paulo sabe disso, existe duas fases que eu entendo da relação privada e pública na questão do PNSA, que foi a entrada do Bruno. A gente viu isso, né? Porque o Bruno vem de uma família de avicultores, de veterinários, trabalhou na iniciativa privada e, novo, assumiu uma excelente responsabilidade, eu acho que o termo é excelente responsabilidade, e fez uma aproximação do setor público e privado. Esse fato é importante você falar um pouquinho. Eu acho que você não podia deixar de comentar esse momento, e a avicultura agradece a você. Muito em nome da avicultura, a gente tem essa responsabilidade de lembrar das pessoas que realmente fizeram diferença do setor e fazem a diferença,
né? Mas isso foi um divisor de água, na minha visão. Acho que o Paulo também tem a visão semelhante. Uma pessoa tão nova, mas que tem um papel importante de aproximar as pontas, né? Fico muito honrado, obrigado pelas palavras, Eduardo, e isso me honra bastante, né? Realmente, como você falou, vem de uma família de veterinários, né? Vem de uma família e de veterinários que trabalham com avicultura. Muitos dos meus familiares trabalharam com avicultura desde pequeno. Eu visito granjas, né? Eu me lembro que eu era o único aluno da minha turma que falava assim, vou trabalhar com avicultura. As pessoas olhavam pra minha cara assim, com aquela cara de... Esse cara é nerd, assim. Todo mundo falando querendo clínica. Não, que eu vou trabalhar com bovino, clínica, a maioria clínica. Aí tinha um ET ali que falava, não, vou trabalhar com avicultura. Né? O pessoal olhava pra minha cara assim, falei, o que é isso? Eu falei, pois é. Então, assim, eu vim de uma família, de uma tradição, né, de avicultura. Trabalhei no setor privado. Então, quando eu entrei no ministério, para mim eu estava entrando, realizando um sonho quando eu entrei no PNSA. Era um sonho profissional, era uma realização profissional. Chegar, né, trabalhar no PNSA, e para mim o mais natural que existia era unir isso. Eu nunca vi serviço público e iniciativa privada como o lado A e o lado B, ou um time de um lado, um time do outro. Eu falava assim, gente, é tudo o mesmo time. Usando o trocadilho da palavra, eu já falei isso em algumas palestras, né? Mas a gente que trabalhava na defesa, quando eu trabalhava na defesa, agora não trabalho mais, né? Mas quando eu estava na defesa agropecuária, eu falava assim, o trocadilho da palavra, nesse time aqui, a defesa agropecuária joga na defesa. Cabe ao serviço público atuar na defesa. O que é atuar na defesa? Não deixar levar gol, não deixar ser atacado. E o levar gol são as doenças entrando. O que cabe ao setor produtivo? Abrir mercado, produzir, exportar, gerar emprego, gerar alimento saudável. A iniciativa privada joga no ataque. E a gente estava no mesmo time, né? Só que eu sempre falava isso e vou repetir, né? No momento que a gente está sendo atacado, se o nosso ataque não volta para ajudar, quem entende futebol sabe o que acontece. A defesa sozinha não segura. Então, a defesa do Brasil, a defesa agropecuária do Brasil, ela é composta pela sua responsabilidade do setor federal, o Ministério da Cultura, os órgãos estaduais e a iniciativa privada. Eu sempre tive isso muito claro. Então, tendo isso claro, eu sempre entendi que a gente tinha que ter um diálogo muito aberto e muito transparente e muito real. Né? Quando algumas associações, a iniciativa privada falavam, olha, não dá para fazer isso, a conversa não era, então tem que punir. Não, então assim, o que dá para fazer? Qual é a melhor solução que a gente tem? E nessa de buscar a melhor solução, eu sempre quis ser esse elo de ligação, porque eu vim de lá, né? Eu vim do setor privado. Hoje eu volto para o setor privado, né? Fiz um movimento contrário, saí do serviço público, mas para mim não mudou, né? O diálogo é fundamental, inclusive quando eu falei dos pilares da defesa agropecuária, a gente tem ali a vigilância, a prevenção, a biosseguridade, a reação, as capacitações, mas tem uma base, a base dos pilares. E a base, para mim, é a inter-relação institucional entre todos os atores, serviço público e iniciativa privada. Se essa base não tem, os pilares caem. Por quê? Porque a defesa agropecuária ela é compartilhada. Então, é isso. Eu sempre entendo e continuo assim, né? A gente tem que trabalhar buscando aproximação com os órgãos públicos e manter esse bom contato, esse bom diálogo, porque, afinal de contas, a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer produzir com qualidade, com segurança, gerar produtos, gerar exportação, gerar empregos, cada um no seu papel, cumprindo a parte que lhe cabe no processo, mas o processo é o mesmo para a gente, né? Para todos nós, né? Isso a gente acompanha, né? Tem a oportunidade de visitar os países da América do Sul, América Central, e eu vejo assim o pessoal, e no Brasil, e como é que vocês fazem? E como é que funciona? Quer dizer, nós acabamos nos tornando, quer queira ou não, uma referência em função da capacidade de produção e de exportação, mas também de todo esse arcabouço que a gente conseguiu construir no setor público-privado, né? Essa articulação, né? Essa articulação, né? Esse trabalho junto, né? Em conjunto, porque é uma parceria, no sentido de que nós precisamos ter uma regulamentação, e essa regulamentação está condicionada, tanto como você comentou, às normas, né? Da Organização Mundial de Saúde Animal, né? Então,
para poder ter comércio internacional, eu preciso estar livre de enfermidades. Para estar livre de enfermidades, eu tenho que trabalhar com biosseguridade, prevenção, mitigação de riscos. Tudo é uma cadeia, né? Uma engrenagem que vai funcionando. E aí eu acredito que, com todo esse trabalho que foi desenvolvido, né, pelo que você desenvolveu e ainda desenvolve, tem contribuído muito a essa aproximação aí, e os resultados estão aí, né? O Brasil como referência. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente tem que partir, né? Eu sempre falo, à medida que o Brasil vai crescendo, e a gente acompanha aí o setor de avicultura a nível de Brasil, eu não vejo ninguém dizendo assim, eu vou parar, eu vou diminuir. Eu só vejo dizendo plano de expansão, plano de crescimento, plano de novos frigoríficos, de novas integrações, de novos ajustes. E aí eu brinco, não é mais aves por metro quadrado, é espécie, ou número de aves, ou espécies diferentes por quilômetro quadrado. Então, nós estamos indo num adensamento, né? Nós estamos buscando tecnologia. Exato. Isso aumenta o nosso desafio, né? A gente tem cada vez mais granjas concentradas nas mesmas regiões, com as tecnologias dos aviários de climatização. Você tem mais aves por metro quadrado. Então, você tem granjas com uma densidade muito alta, regiões com alta densidade de propriedades e granjas, o pessoal aumentando, né, ampliando. Então, cada vez mais a biosseguridade vem à tona. Porque como é que você vai estar bem ou estar tranquilo num ambiente onde você tem vários vizinhos que podem estar circulando tantas doenças? Então, a gente não tem gestão do que acontece da nossa granja para fora. A gente gerencia da nossa granja para dentro. E da nossa granja para dentro tem controle. E eu gosto sempre de falar uma coisa nos meus treinamentos. Vírus e bactérias, eles não se teletransportam. Não tem teletransporte de fora para dentro. Algo traz o vírus, as bactérias, de fora para dentro. Se você entende o que está trazendo e bloqueia isso, seja por água, ração, pessoas, equipamentos, veículos, vetores, roedores, se você consegue entender o que entra e você bloqueia isso, o vírus não vai se teletransportar. Então, isso é importante de entender. Biosseguridade consegue, sim, ter um resultado muito efetivo. Claro, não dá para você botar a mão no fogo, 100% vai ser resolvido, mas, sinceramente, você dá para diminuir ou quase zerar a introdução de determinados tipos de agentes com práticas rigorosas de biosseguridade. Uma coisa importante, a gente tem discutido bastante com o Paulo e com alguns colegas que já estiveram conosco, um ponto importante da biosseguridade é justamente a parte econômica de retorno. Ou seja, eu melhorei os protocolos, efetivamente eu estou reduzindo essa pressão de infecção que você comentou. Paulo sempre fala essa questão de algumas regiões do Brasil que têm alta densidade ou alta concentração. Isso tem um preço. E o preço é no bolso do produtor, geralmente. Então, a questão também de você entrar com boas práticas, boas medidas, tem um lado econômico que é importante analisar, que se tem retorno. Eu faço um investimento, eu tenho retorno sobre melhora de resultado zootécnico e econômico. Você tem essa visão também, como setores, tem alguma experiência para passar para nós também, Bruno? Uma coisa que eu tenho um caso muito engraçado, né? Quando eu trabalhava na iniciativa privada, uma vez eu fiz um orçamento de um arcolúvio. E eu não sei quem era, se era alguém do financeiro ou, né, alguém da empresa, viu o preço e perguntou assim, tá, mas qual é o payback do arcolúvio? Em quanto tempo eu retorno esse investimento? Eu falei assim, não, mas você não está entendendo, não é algo que tem payback. Isso não é, a gente vai investir, isso vai gerar um lucro e vai retornar. A gente está falando em segurança. A pergunta é, o quanto de patrimônio a gente tem aqui dentro que se entrar uma doença a gente vai perder? Milhões. Era uma grande avós, era milhões. Então, assim, a gente trabalha com um conceito de prevenção, não necessariamente de payback, mas é engraçado, porque você tocou num ponto muito importante. Quanto mais você investe em biosseguridade, o retorno é muito positivo. Porque, vamos lá, se você investe em biosseguridade, você tem menos doenças, né, que é o mais óbvio, pensando. Agora, menos doenças resultam em quê? Menos mortalidade. Menos mortalidade, você tem melhores índices de produção, ganho de peso diário, você tem menor condenação de carcaça,
porque morre menos, né? Você tem menos lesões, então condena menos no abatedouro. Você tem menos uso de antibiótico. Então você está usando menos antibióticos, você está morrendo menos, seus índices estão melhores, né, de produtividade, seu fator de conversão melhora. Você tem, então, na prática, um maior lucro. É que muitas vezes as empresas não têm essa conta do com e sem biosseguridade. Agora começa a parametrizar quanto a sua produtividade melhorou, quanto a sua mortalidade caiu, a sua condenação de carcaça, diminuição de uso de medicamentos, diminuição de reclamação dos seus clientes. Porque o cliente que compra, para quem é matrizeiro e vende um pintinho ruim, que tem que ficar bonificando depois, que tem que ficar repondo porque morreu bastante, e o cliente ligando, o pintinho está ruim, está doente. Então, na prática, biosseguridade, sim, traduz-se como uma melhoria de índice econômico para a empresa. É que muitas vezes não é uma conta tão óbvia, né? O produto, eu vou botar um arcolúbio, quanto isso vai me gerar mais de produtividade? Não é tão óbvio, mas o quanto você estar menos exposto a desafios de agentes epidemiológicos melhora o seu resultado, né? Você tem uma série de melhorias, então isso é uma coisa, aliás, esse é um grande desafio, essa conscientização para o produtor, muitas vezes, de entender que ele não está gastando com biosseguridade. É um investimento. É um investimento na saúde do plantel, e a saúde do plantel traduz-se, sim, em melhoria econômica, né? Então, essa é uma coisa que a gente, como técnicos de campo, veterinários, a gente precisa levar essa conscientização. Você não está gastando dinheiro aqui fazendo o arcolúbio, colocando uma tela. Você está prevenindo uma doença, e qual é o impacto dessa doença, e quanto o seu plantel está melhor. Eu me lembro que a gente teve depoimentos de produtores de granjas de postura dizendo quanto que melhoraram os resultados depois que botaram as telas. Pô, entra menos urubu dentro do aviário, menos pombo, passarinho. O que esses animais silvestres tinham que estavam passando para os outros animais? Essas doenças do campo, do meio silvestre para as aves. E, claro, estava roubando performance, né? E contas do tipo, um bom controle de roedor diminui quanto o seu prejuízo com perda de consumo de ração? Quanto que come um roedor de ração por dia? E uma população de roedores ali comendo a sua ração. Não, isso é verdade. Mas é um ponto interessante. A gente vê assim, uma dificuldade bastante grande de quantificar o investimento, eu não digo o custo, é o investimento em biosseguridade. E o retorno disso. E aí eu sempre falo, né, nós deveríamos ter na contabilidade das empresas, como você falou, né, que o cara quer o payback, o que eu perco, né, quando eu tenho uma devolução de um container, quer dizer, não compensa nem eu trazer ele de volta, eu tenho que ainda pagar para incinerar ou perder o produto, eu não consigo colocar no outro mercado. Quer dizer, quanto eu perco? Ou quanto significa uma redução de 1% na mortalidade? Ou 2 pontos na conversão? Quer dizer, tinha que estar atrelado, né? Eu acho que... E aí entra muito essa questão do que nós falamos, né? Nós estamos aumentando a tecnologia nos aviários, ambiente controlado, pressão negativa, estamos aumentando as densidades por quilômetro quadrado, mas em tecnologia de biosseguridade, de rastreabilidade, de mensuração. Então, a gente vê algumas iniciativas, alguns softwares, alguns programas, alguns equipamentos, mas ainda eu acho, assim, eu vejo muita oportunidade no sentido de que a gente trazer agora com o advento da inteligência artificial, né, que cruza as informações, cruza os algoritmos, de a gente começar a cruzar essas informações a ponto de a gente identificar e melhorar todo esse processo de mensuração, né, dos checklists, usar a informática, usar a tecnologia do 5G. Quer dizer, tem muita oportunidade para a gente explorar isso, né? Tem. E antes de falar de tecnologia, voltando a um ponto bem importante que você falou, Paulo, é o seguinte: essa melhoria de ambiência, de performance dos aviários, de você ter cada vez mais aves sendo produzidas ali dentro, se ela não vier acompanhada de biosseguridade, ela vai ser prejudicial, porque o tamanho da queda vai ser maior. Usando a terminologia bíblica, né? Você vai estar construindo um castelo num terreno de areia, porque você coloca 10 aves por metro quadrado, 15, 20, 16 aves por metro quadrado. Se você tem um problema sanitário, o teu prejuízo, o teu tombo é muito maior. A sua queda é muito maior. Quanto mais você investe em ambiência para aumentar a sua densidade,
proporcionalmente deveria ser maior os seus investimentos em biosseguridade, porque se você entrar uma doença num sistema muito, muito mais adensado, o teu prejuízo vai ser muito maior. Então, uma coisa tem que acompanhar a outra. Nós temos uma literatura que nós usamos há muito tempo na empresa, onde essa literatura mostra que a partir do 3º e 4º ciclo com limpeza, diga-se de passagem, qualidade de limpeza e desinfecção. Você chega no platô de estabilidade de resultado, porque você tem um ganho acumulativo. À medida que você retira do intervalo de cada lote esse protocolo de limpeza e desinfecção, eu retorno ao longo do tempo ao problema original em termos de performance, né? Isso no campo a gente já tem essa informação que bate justamente com a literatura. Ou seja, 3º ciclo limpando cada intervalo com um protocolo adequado, eu tenho uma resposta econômico-zootécnica justamente em aviários de alta concentração e aviários fechados, que é o fator de acumulação também de pressão, né? Então, no campo a gente tem essa percepção. Falta, talvez, quando tiver muito mais dados, né, aquela coisa de tecnologia, que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, sim. Interpretar melhor esses dados e investir nisso. O Paulo comentou, né, das novas tecnologias. Isso, gente, eu vejo que isso não tem volta, né? E pelo contrário, vai vir para ajudar muito a gente, né? Porque hoje, antigamente, eu vou dizer assim, um técnico responsável pela biosseguridade da granja, ele olhava ali os principais itens, ele conseguia gerenciar. Só que hoje a gente tem cada vez mais pesquisa, mais trabalhos científicos, mais pontos de controle. Então, é tanta informação para gerenciar e tanta frente para administrar, e se você não tem um sistema que te apoie para você conseguir enxergar tudo, porque é muito difícil, né? O veterinário está em todos os núcleos, todos os aviários, todos os dias. Então, se você não tem algo que te permita enxergar o que está acontecendo por números, por dados, por informações, por sistemas, fica muito difícil gerenciar. E aí, lembrando, né, quando a gente fala em biosseguridade, existe a questão estrutural, que é uma tela, uma cerca, um piso, né? Um piso liso, de superfície lisa, facilita a higienização, mas existe a biosseguridade operacional. E essa é passível de falhas a qualquer momento, porque ela depende de um operador. Ela depende de um cara lavar a mão, de um cara tomar um banho direito, de um cara pegar uma bomba e diluir o desinfetante na diluição correta para aquele desinfetante ter a ação que lhe é esperada. Então, se você não consegue gerenciar tudo isso, você pode achar que tem um bom programa e não está monitorando, e ele está cheio de falhas, está cheio de buracos. Você acha que botou o alarme na porta, mas o alarme não está funcionando. Você acha que fechou a janela com grade, mas a grade está sem cadeado, qualquer um abre. Então, assim, pode-se criar uma falsa sensação de segurança. Então, a gente tem que sim adotar os protocolos, mas monitorar e supervisionar que eles estão funcionando adequadamente. E aí, sistemas que vão gerenciar as informações que foram registradas, os tempos de desinfecção, aonde foram desinfetados, quem entrou na propriedade, quem saiu, né, todos os protocolos, aí sim, com inteligência, a gente consegue ampliar o nosso campo de visão, né? Você consegue olhar a sua estrutura de uma forma mais ampla, analisar os dados e tomar as medidas necessárias corretivas, né? Então, acredito sim que a gente precisa dessas ferramentas e que a gente possa ver mais plataformas ajudando a gestão, né, do técnico e do produtor no dia a dia. Eu vejo assim, né? Quando a gente pega só um quesito, né? Trânsito de veículos, ração, caminhão de frango, equipe de apanha e veículo dos técnicos, né? Se tu botar um rastreador e fazer um controle, meu Deus do céu. Quanta coisa você não deixaria acontecer se você tivesse consciência que está acontecendo. Exatamente, né? E assim, aquilo que não é visto não é lembrado, né? Ou aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Então, acho que tem um espaço muito grande para essa questão de gerenciamento, né, dos quesitos de biosseguridade e tudo isto relacionado entre si, né? Então, quais são os movimentos que eu tenho? Imagina, se você conseguir entender quais são os movimentos que eu tenho de veículos dentro de uma cadeia de produção de frango, é incrível, né? Às vezes... e aí, se tu conseguir correlacionar granjas positivas com histórico positivo de salmonela eu vou te fazer... Eu vou deixar uma pergunta aqui para quem vai assistir a gente, qualquer produtor, qualquer empresa, integração.
Imagina uma suspeita, não vou falar nem caso confirmado, não, mas imagina uma suspeita de influenza aviária na sua propriedade, uma suspeita, e que o serviço veterinário lhe pergunte: eu quero saber tudo que entrou e que saiu nos últimos 21 dias. Cada quilo de esterco, cada quilo de cama que foi vendido para alguém ou que saiu, cada ovo que saiu, cada quilo de ração que entrou, cada pessoa que passou por aqui, cada veículo que passou por aqui, tudo, cada equipamento que você tem. Muito falho. Faz o levantamento de tudo que entrou e que saiu. Eu quero entender como a doença pode ter entrado aqui, quero entender para onde a doença pode se disseminar. Mandou para quem? E aí tem gente que não tem a informação. Não tem. Ou faz no dia a dia, não está anotado, e se está anotado e não tem uma inteligência por trás, vai demorar um século para pegar 1000 formulários de papel para ficar analisando um por um. Não, mas é bem assim. E uma das coisas assim, né, que entender o fluxo das pessoas, né, eu digo, então, mas se a gente pegar exemplo salmonela, né, mas você já fez swab do tapete do técnico que anda em diferentes granjas? Ah, não, mas ele usa bota plástica. Eu digo, não, mas tenta fazer, né? Tenta entender isso, né? E aí tem algumas surpresas, né? Ou compra o... Ah, não, mas eu uso bota plástica. Aí a bota plástica é mais fina que sacola de supermercado. Então, são algumas coisas que a gente se depara, né? E aí tem conceitos, e tem entendimentos, e a gente vê que a gente vai precisar realmente fazer um aporte melhor em tecnologia para medir, ajudar a medir e a monitorar, para tornar a coisa mais rápida, mais acessível e mais gerenciável, que eu acho que é um ponto bastante importante, né, que a gente acaba negligenciando, né? Se eu não meço, eu não gerencio. Se eu não gerencio, eu não tenho as coisas muito bem estabelecidas. Mas são detalhes que a gente se depara, né? E quando a gente começa a ir a campo e a visitar, e aí você olha assim, tá, mas todos os funcionários tomam banho, trocam de roupa? Sim, claro. Tá, mas e você faz controle de acesso a roubo de aves? Ah, mas aqui não. Yeah. Aí nós vamos fazer uma inspeção da cerca de limite, tem o carreador, né? Tem a trilha já do ladrão de galinha. Esse não está tomando banho, né? Mas isso faz parte, né, de um monitoramento de biosseguridade. São os desafios. Mas trazendo a questão da tecnologia, da inovação, né, da inteligência artificial, a gente vê algumas iniciativas, né? A gente recentemente, eu e o Eduardo, nos deparamos aí com empresas que fazem um pouco de gestão da biosseguridade, rastreabilidade. Era mais na área de suínos, né? Até o pessoal queria fazer uma parceria e tal, mas ainda para a avicultura ainda nos carece, né, de mais detalhes e de melhor entendimento de como as coisas funcionam. Outras iniciativas a melhorar a rapidez de diagnóstico. A gente ainda tem uma limitação e um gap entre fazer uma amostragem, receber o resultado. E a gente já se deparou em alguns lugares, né, que o pessoal usa uma tecnologia via PCR, né, para dizer positivo ou negativo. Quais enfermidades eu quero controlar dentro da minha empresa, da minha cadeia? E a gente, eles falam, né, Lab on chip, né? Você bota lá os primers, bota lá, faz a captura, leva para um equipamento que te dá a leitura em poucas horas. Então, nós também precisamos, na medida de que vamos aumentando essas densidades e a capacidade de produção, eu tenho que melhorar também a questão de monitoramento e diagnóstico. Eu acho que passa por aí, né, nessa questão da inovação. Há 20 anos atrás, quando se falava em fazer um PCR, nossa, isso é muito caro, isso é muito difícil, é muito demorado. Hoje é muito mais acessível, e a gente espera que isso se torne mais acessível, né? Então, acho que é muito relevante a gente lembrar que a gente tem que buscar inovação nesse sentido de nos ajudar. Diagnóstico também. O diagnóstico ele é ponto crucial no sistema de biosseguridade, né? Porque não adianta nada você medir, você adotar uma série de procedimentos se não soubesse na prática eles estão funcionando. Exatamente. E a hora do vamos ver se está funcionando mesmo é a medição, né? O que está circulando aqui? A ausência das doenças ou a ocorrência delas dentro de um limite aceitável, quando permitidas, de a ponto que não interfiram tanto no sistema produtivo ou
dentro da margem de controle, é a demonstração que o plano está funcionando. Então, você adota um monte de plano, mas na prática eu quero saber se está funcionando. E para saber se está funcionando, eu tenho que medir. E aí, o indicador, salmonelas, micoplasmas e outras doenças da produção aí que a gente, tantas outras, né, que a gente precisa checar. Então, a medição, né, o monitoramento, a vigilância, ela é parte crucial, porque é ela que vai dizer se de fato o programa está bom ou não. Não adianta nada você achar que está bom se na hora as doenças estão entrando. Se está entrando, tem algum problema, tem que resolver. O Bruno, aproveitando esse ponto, em relação ao plano de contingência, pensando nesse setor privado e público, em qual momento nós estamos hoje, na sua visão? Plano de contingência, o que aconteceu? O Ministério tem, né, o plano de contingência dele, né, e ele foi revisto ano passado. Os órgãos estaduais tinham seus planos de contingência e alguns, pelo que eu tenho contato, estão revisando. E eu acredito que estamos passando no momento das empresas terem os seus planos de contingência, revisarem os seus protocolos. Por quê? Porque é o seguinte, contingência ela é uma ação que tem responsabilidade para todo mundo. Então, tem a parte que cabe ao Ministério, a parte que cabe ao serviço estadual e a parte que cabe à iniciativa privada. Então, todos têm que estar preparados para atuar numa situação de emergência. E durante muito tempo, enquanto a gente não tinha influenza aviária e não tinha doença de Newcastle ocorrendo no Brasil, lembrando que o último foco de Newcastle foi em 2006, em propriedade de subsistência, não tinha tanta preocupação com os protocolos de contingência. Existia um plano, mas, por exemplo, para fins de registro de granjas, muitas empresas, às vezes, até copiavam a parte do Ministério, copiavam o plano do Ministério e apresentavam na fiscalização, dizendo, eu tenho um plano de contingência. Só que aquele plano que o Ministério tem, ele é muito específico para a parte dele, que lhe cabe. Né? Ele é muito mais específico para as responsabilidades do Serviço Veterinário Oficial. Então, você copiar aquele plano e aplicar na empresa não faz sentido em alguns itens. Por exemplo, é o Serviço Veterinário Oficial que cabe, a ele que cabe a vigilância de todo o entorno de 10 quilômetros. Mas isso não é uma atribuição da empresa. Então, quando você copia e cola, você vai ver que a empresa falou assim, vigilância no raio de 10 quilômetros. Não, isso não é contigo. Isso é com o serviço. Então, a gente vê essa necessidade das empresas estarem com planos mais adequados ao que cabe a elas, mais atualizados, e não só mais atualizados, muito melhor detalhados. Isso é uma coisa que eu vejo. Os planos precisam ser mais detalhados, mais completos. Por quê? Eu parto da premissa que, numa situação de emergência, um fator crítico no sucesso é tempo. É tempo de tomar decisão. Quanto mais tempo demora-se para agir, mais o vírus está no campo, mais disseminação, mais prejuízo. Um dia a mais de tomar decisão é um dia a mais de Brasil parado para exportação ou a região parada, são milhões de prejuízos. Então, o que eu entendo? Quanto mais decisões puderem ser tomadas antes e na hora você basicamente só vai executar, melhor. Então, a empresa vai ter que desinfetar veículos. Então, já saiba qual é o posto que vai desinfetar, qual é o desinfetante que eu vou utilizar e qual o funcionário que eu vou treinar para isso. Porque se chegar na hora e tiver que fazer uma desinfecção a mais, a gente não vai ter que parar para pensar, tá bom, mas vamos usar qual desinfetante? Mas quem pode fazer isso? E qual local? Isso já é respondido. Então, eu vejo essa necessidade, as empresas ajustarem, atualizarem seus planos para eles estarem completos, mais adequados à realidade da empresa. Esse é um ponto, e acho que é importante aproveitar essa sua experiência e tudo mais. É assim, um dos questionamentos que a gente mas tem que ser individual, o plano de contingência tem que ser individual por granja. Tem. Não pode ser um padrão para a empresa toda. E eu digo, as granjas são iguais, elas foram construídas na mesma época, na mesma região, o solo é o mesmo, o fluxo, os limites, quer dizer. Eu diria, então, acho que era bom você comentar bem essa questão, né, realmente do porquê eu ter um plano de contingência específico com as particularidades de cada região e de cada granja. Né? Vamos desmistificar isso um pouco. Né? Eu acredito o seguinte, 90% do plano de uma integração, vamos dar um exemplo de uma integração, 90% do plano pode ser igual. Por quê? Porque tem muita coisa que é similar. Controle de trânsito, desinfecção de veículo, isso é muito similar. Agora, uma granja comparada à outra, eu não posso botar, por exemplo, o método de destruição de carcaça vai ser em terrio. Vai que a propriedade A tem um terreno de pedra e eu não consigo cavar buraco. Alagadiço, né? Ou lençol freático alagadiço. E a propriedade B tem um terreno arenoso fácil de cavar.
Gente, então você não pode falar assim, na minha integração a gente vai usar como método de destruição enterrio. A propriedade do João comparado com a propriedade da Maria, do Carlos, do Augusto, do Paulo, tudo tem as variáveis. Uma tem 10 mil aves, outra tem 20 mil aves. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Um plano de evacuação de um prédio de 10 andares é igual ao plano de evacuação de um prédio de 2 andares diante do Corpo de Bombeiros? Não. Exatamente. Um prédio de 10 andares tem um plano de evacuação provavelmente diferente do que um prédio de 2 andares. No registro lá no Corpo de Bombeiros. Quantidade de extintores, quantidade de pessoas treinadas, enfim, cada grande tem uma realidade. Ainda que 90%, eu acredito, seja igual. Então você tem ali, resumindo, 100 integrados. 90% do plano pode ser igual. Agora tem a particularidade, a densidade dela, a capacidade dela, o equipamento dela. Uma pode ser feita de madeira, a outra pode ser feita de alvenaria. A de madeira vai ter desinfetantes mais específicos, um cuidado maior de desinfecção. A de alvenaria pode usar outros tipos de desinfetante. Então tem essas particularidades. Uma pode ter área de enterrio, a outra não. Uma pode ter mais dinheiro, outra não. Uma pode ter mais funcionários, a outra menos funcionários. Tudo isso interfere na hora da emergência. E uma outra coisa importante que eu vejo assim, às vezes o pessoal, não, então tá, eu vou usar desinfetante X, mas aí o cara não tem o telefone do fornecedor, ou tem o telefone do fornecedor, mas e aí normalmente a emergência ela vai acontecer no sábado ou no domingo. Isso faz parte daquilo que eu falei. Quanto mais decisões antes você tem, melhor. Qual é o fornecedor, tempo de entrega, onde que ele está, quais lojas eu vou acessar, reserva estratégica que eu vou ter que ter. Por quê? Até chegar tudo pode demorar, né? Não, eu só estou para lembrar assim, mas uma outra coisa é sensibilizar o setor de compras, né? Não, para aí, eu vou fazer cotação. Eu tenho 3 dias para fazer cotação, meu amigo. Você compra emergencial, você tem que fechar os olhos. Emergência. Né? Emergência. Não, o modelo sai da rotina, né? Mas acho que a atitude tem que ser definida. Esse é o ponto. Acho que a palavra correta é atitude rápida, né? Esse plano tem que estar muito bem desenhado e nós temos muito trabalho pela frente nesse sentido, eu acho. O plano tem que estar bem desenhado, Eduardo, e as pessoas muito bem treinadas. Porque, olha só, eu posso ter um plano perfeito. Se ninguém está treinado, você imagina, eu vou pegar todos os meus atores e falar, galera, agora vocês vão entrar em campo, tem que jogar e tem que jogar para ganhar. Porque você tem que entrar para fazer bem feito e vencer esse vírus aqui. Mas eu não sei diluir, mas não fui treinado, não sei o quê. Não adianta no papel. Então, a gente tem que estar no papel, em treino, simulado, porque na hora que vai agir, tem que saber. E lembrando, né, quando a gente fala em ação, gente, é toda a empresa envolvida. Por exemplo, na parte de indenização, o pessoal, provavelmente, do financeiro e do jurídico vai estar envolvido. Na parte de depopulação, o pessoal técnico vai estar envolvido. Na parte de controle de trânsito, o pessoal de logística vai estar envolvido. Porque se o serviço chega e fala assim, a sua propriedade está interditada, e quando a gente fala plano de contingência, eu falo de interdição, entenda uma coisa, não é somente se você tem um foco. Basta que você esteja na zona de foco, a contingência já te pega. Por exemplo, lá no foco de Newcastle, no Rio Grande do Sul, 871 propriedades no raio de 10 quilômetros. Na propriedade foco, a gente sabe o que vai fazer. E as outras 800 e pouco? Muitas delas eram de subsistência, não eram todas comerciais. Mas imagina você chegar agora, um serviço chegar para você e falar, olha, a sua propriedade está interditada, não sai nada, não entra nada. E aí, desde que não atendam as condicionantes, porque dentro de uma área de emergência existem condicionantes. O jogo muda. Eu jogava futebol, agora vou jogar basquete, porque a regra mudou. Para transitar ovo, pintinho, ave recria, descarte, tudo as regras mudam. Então a empresa tem que saber quais são as regras e estar treinada para isso. Porque se ela não está treinada, ela vai parar e não pode sair nada porque eu não sei o que fazer e estou envolvido na emergência, não preciso matar as aves, mas também não consigo operar.
Nesse ponto, eu acho que esse é um detalhe importante que você está comentando, a empresa ela tem que ser, se é dentro da propriedade ou dentro da granja dele, é uma situação. Se é dentro do raio e se outra. é na região, como é que é? Exato. Né? Então, ele deve ter essa previsão até para estratégias de mudar de rota para não passar próximo do foco. Exato. Porque trânsito. muda. Esse acho que é um ponto importante. Agora, uma pergunta, e aí uma dúvida: se as empresas querem fazer um simulacro, o que elas deveriam de fazer? Porque eu acredito assim, quando é um simulacro que envolve o setor público e privado, tem toda uma questão de notificação da Organização Mundial de Saúde Animal. Pelo menos eu penso que tem que avisar, tem que formalizar e tudo. Agora, se a empresa, como um todo, quer fazer um simulacro interno, ela tem que fazer alguma notificação? Não precisa. E essa comunicação internacional depende muito do tamanho do simulado, o que isso vai envolver. Agora, simulações internas, as empresas devem fazer rotineiramente. É claro que se você quer fazer uma simulação que vá sair do limite da sua propriedade e você vai precisar, sei lá, interditar uma via, você não vai conseguir fazer isso em iniciativa privada. Você vai ter que envolver órgãos públicos e aí sim uma organização maior. Agora, dentro da sua propriedade, você fala assim, eu vou simular no meu sistema informatizado que todas as propriedades aqui foram trancadas e agora eu vou ter que mudar um novo destino, eu vou ter que mudar um protocolo. Eu vou dar um exemplo, Paulo. Digamos que você está numa integração, parte da integração caiu dentro da zona de emergência e parte da integração está fora da área de emergência. O que o pessoal da logística vai ter que pensar? Os caminhões de ração que transitam na área de emergência são diferentes dos caminhões de ração que transitam fora. Motoristas diferentes, caminhões diferentes, horário de carregamento na fábrica diferente, dias de carregamento diferentes. Então, vamos fazer uma simulação? E aí você pode fazer uma simulação, por exemplo, setorial. Eu vou fazer uma simulação para o meu setor fábrica de ração. Vamos lá, a gente tem 24 horas para mudar o trânsito, para reprogramar, né, quais os caminhões, os motoristas que vão atuar na área de emergência, quais os caminhões, quantos caminhões eu vou ter que contratar? Será que vou ter que contratar um caminhão a mais? Será que vou ter que contratar motoristas exclusivos a mais? Essa é uma simulação de fábrica de ração, por exemplo. Então a empresa não precisa fazer um simulado que necessariamente pegue todas as áreas da empresa, que pare a empresa como se fosse um caso real. Mas você pode fazer simulados de setoriais. Vou fazer uma simulação de desinfecção, vou fazer uma simulação de enterrio, vou fazer uma simulação de depopulação. E aí, claro, ou quero fazer uma simulação que pegue tudo. Também. Mas tem muita flexibilidade para a gente treinar. Você pode treinar setorialmente os setores da empresa e fazer um treinamento maior que envolva todo mundo também. Eu lembro desses simulacros, práticos, né, que eu participei, e a gente se depara com algumas situações imprevisíveis. E dentro delas, né, a questão de comunicação. Eu lembro que 4 horas da manhã bateram na porta, deu positivo, deu positivo. Aí você abre a porta, tá cheio de câmera e repórter. E aí, as criancinhas podem comer ovo, não podem comer ovo, podem comer carne. Exato. Toca o terror. E aí tu fica sem ação. Então, eu acho que na questão do plano também tem que prever quem que vai ser o assessor de imprensa. Sim. Como é que é a comunicação, porque eu sempre comento também nas palestras, né? Em cidades pequenas, ele sabe que o veterinário X trabalha na empresa X que deu o problema Y. Nesse ponto da comunicação, eu recomendo que não caiba a empresa fazer a comunicação, porque pelo plano do Serviço Veterinário Oficial, existe sim um interlocutor, a pessoa que vai comunicar, que vai marcar coletiva de imprensa, que vai dar os detalhes, remete para ele. Transfere a responsabilidade. Não é nem isso, transferir a responsabilidade, mas também, sabe o que acontece, Eduardo? Se a empresa fala uma coisa, o Serviço Veterinário Oficial fala outra. E ele que tem seu órgão oficial. A imprensa fala assim, mas o granjeiro falou isso, e o outro falou aquilo. Demonstra descompasso. Exato. Então, como tem um interlocutor já no Serviço Veterinário Oficial que vai falar, que vai emitir as notas técnicas, chamar a coletiva de imprensa e tudo mais, cabe a ele responder. Né? Ou então, caso a empresa tenha um responsável dela que vá falar, que esse responsável esteja bem ciente das ações, bem consciente do que está acontecendo e esteja alinhado com o Serviço Veterinário Oficial para que as ações alinhadas possam ser comunicadas da forma correta, sem gerar uma distorção, um ruído de comunicação.
Às vezes nomear um responsável, mesmo que não haja nenhuma parte de comunicação por parte da empresa, né? Ó, tem assessoria de imprensa, esse é a pessoa te contata. Aí a imprensa vai lá e conversar com a pessoa. Sim. E diz, olha, nós só se manifestamos mediante a nota oficial do serviço oficial. Bom, aí desmistifica, né, toda essa questão. Acho que é um ponto importante. Algumas das coisas que a gente entende também que nós nos deparamos, né, com situações aí de enfermidades de notificação obrigatória. A gente fala Newcastle, fala influenza, mas eu já me deparei como profissional, né? Eu fiz um trabalho em granjas de isolamento, um trabalho de pesquisa em Embrapa suínos e aves, e aí eu me deparei que o pessoal isolou um vírus variante de bronquite e foi para uma apresentação técnica do trabalho e o veterinário oficial estava lá, ô Paulo, como é que é? Você está isolando vírus de variante de bronquite e não está notificando? Você vai, mas tem que notificar. Então, a gente se depara com algumas situações, né? O pessoal comenta muito vírus variante 2 de bronquite, né? Estou citando um exemplo, né? Mas isso tem algumas enfermidades que são de notificação obrigatória, de notificação imediatas, e outras que eu tenho que fazer relatórios mensais, como RT, e tem que... Acho que era bom você dar uma luz aí para nós, porque eu acho que tem muito colega que não sabe. Eu já vou falar, pessoal, aí, ó, pega a caneta e anota. Instrução normativa número 50 de 2013. A instrução normativa número 50 de 2013 do Ministério da Agricultura, ela define quais são as doenças de notificação obrigatória. E essas doenças de notificação obrigatória são divididas em 4 grupos. O grupo 1 está mais ligado às doenças exóticas, que não ocorrem no Brasil, né? Que são as doenças que requerem notificação imediata da suspeita. Suspeitou, tem que notificar. A influenza aviária estava nessa lista. Na normativa ainda está, porque a normativa não foi atualizada. A gente já não é mais exótica, né? Mas a gente já teve. Mas suspeitou, tem que notificar. Na lista 2, também são doenças de notificação imediata da suspeita, mas são doenças que já ocorreram no Brasil, mas são emergenciais também, muito importantes. Então você tem, sabendo ou suspeitando, já tem que notificar. Então, eu vou até pegar aqui a lista de cabeça, não sei, mas eu tenho a relação delas aqui comigo. Olha só, para lista 1, né, de aves, a gente tem hepatite viral do pato, influenza aviária ainda está, de repente uma atualização, ela cai para a lista 2, né, e rinotraqueite do Peru, que tá para ser revisto também. Mas assim, suspeitou, notifica. Lista 2, suspeitou, notifica. Newcastle e laringo. Suspeitou, tem que notificar. Aí vem a lista 3, que você só notifica se você tem confirmação, já não é mais a suspeita. A partir do momento que você tem uma confirmação laboratorial, aí você fala assim, agora eu vou notificar. E para aves são clamidiose aviária, os micoplasmas de controle oficial, né, o Galisepticum, Meleagris e Sinove, e as salmonelas de controle oficial, Enteritide, Galinarum, Pulorum e Enteritide e Fimuri. Então você tem ali as 4 salmonelas de controle oficial, os 3 micoplasmas de controle oficial e clamídia. E aí existe a lista 4, que é essa que você comentou, que é uma lista de notificação mensal, não é imediata mais, mensal, de casos confirmados. E aí é praticamente tudo, né? Vírus, anemia, bronquite, coccidiose, coli, gumboro, marek, coriza, leucose, pasteurella, enfim, aí quase a lista inteira. O que o RT tem que saber? Ter essa lista na mão, essa consciência, lista 1, 2, 3, 4. 1 e 2, suspeitou, notifica. 3, confirmou, notifica, imediato. 4, confirmou, notifica mensal. Para quem que faz a notificação? Para a unidade veterinária local a qual está mais próxima, que a qual está submetido. Notifica, olha, ocorrência disso, ocorrência daquilo. Lembrando que a ação sanitária a gente tem para Newcastle, para influenza, salmonela em corte e matrizes, micoplasma e matrizes, ações sanitárias. Ah, mas se eu notificar uma bronquite, vou ter alguma ação sanitária?
não tem programa do mapa de ação sanitária. Então, você não vai ter uma ação sanitária ali em cima. Ah, mas por que tem que notificar? Porque o Ministério ele tem que saber o que está ocorrendo no campo. Se na hora que uma doença mudar o perfil epidemiológico, começar a matar, começar a ter uma mudança de perfil, está mais agressiva, está mais disseminada, pode ser que essa doença passe a ter um programa, que ela ganhe uma IN, uma instrução normativa, para ela. Então, o Ministério tem que saber o que está acontecendo. Se a coisa sair do controle, opa, agora essa doença necessita de uma política pública. Ou de uma vacina nova, como foi o caso da bronquite. A vacina foi liberada de uma cepa nova, e eu participei desse processo na época, porque teve uma notificação, foi identificada uma cepa nova, e foi autorizada uma vacina homóloga para aquela cepa. Então, se você não tem notificação, não teria vacina. Porque ninguém... A gente não... Eu, na época, né, a gente, no Ministério não vai aprovar uma vacina contra uma doença que não existe ali. Então, tudo é casado. A política pública ela é determinada em função da epidemiologia. E a epidemiologia é conhecida através da notificação. Se você não tem as notificações, você não sabe o que está acontecendo. Você fica de olhos vendados e como é que se toma uma política pública? Eu vou erradicar ou vou controlar uma doença? Então, isso é importante. Anos 50, 2013. Nós estamos conversando aqui, realmente é um bate-papo, e o tempo está passando muito rápido, cara. Eita. Estava aqui vendo aqui, daqui a pouquinho está no nosso limite. Mas assim, Bruno, futuro. Fala um pouco de você e do agronegócio brasileiro na sua visão, logicamente com essa ênfase em sanidade, um pouquinho do mercado global também. Você que tem essa visão tão ampla para nós. Eu vejo que a tendência é o Brasil se destacar cada vez mais no contexto de produção mundial, né? A demanda por alimentos, a tendência é aumentar, a população, a gente ainda vê os gráficos demográficos de expectativa populacional aumentando, e o Brasil segue sendo um dos principais pilares ali na questão de abastecimento de fonte de proteína de origem animal, né? E também, claro, sem falar da parte vegetal, mas focado aqui na nossa área. Então, o que eu vejo? A gente vai ter uma ampliação de demanda mundial e o Brasil continua ali entre os protagonistas, e a questão sanitária vai continuar sendo tão importante quanto outras questões que estão aparecendo. Por exemplo, sustentabilidade é um ponto que está começando a ter uma demanda muito alta, bem-estar se consolida também como um ponto de preocupação, mas a sanidade nunca vai sair da pauta, nunca. Por mais que outros pontos entrem, como sustentabilidade, bem-estar, como eu falei, a sanidade não vai sair da pauta. Então, o que eu vejo? A gente vai continuar tendo uma demanda forte. A demanda, eu entendo que ela vai ser um desafio cada vez maior, por essas questões que a gente começou, né, a nossa conversa aqui, que mais aves nas mesmas regiões, os desafios vão ser cada vez maiores. A gente vê o risco das doenças, eles continuam como sempre existiram, porque a gente tem as doenças endêmicas, o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, então a gente continua sob risco. O que eu vejo? A gente sempre tem que manter essa pauta é uma pauta que não envelhece. Ela não caduca, ela não pode sair de moda. Biosseguridade está sempre em alta e tem que estar cada vez mais em alta. E aí, um outro ponto que eu considero, o mercado está cada vez mais competitivo. As tecnologias estão sendo mais disseminadas para outros países. E aí, um ponto de diferencial vai ser a sanidade. Se você não tem sanidade, vai ser muito difícil você competir com outros países. A produtividade a produção está aumentando em outros países também, concorrentes do Brasil. Então, o nosso diferencial tem que ser um estado sanitário melhor, não só na questão do preço, mas na questão da qualidade da saúde dos alimentos. Então, acredito que a gente vai continuar tendo muito trabalho pela frente com biosseguridade, muito. Esse é um ponto, a gente vê assim, né, às vezes presidentes, CEOs de grandes companhias, né, dizendo assim, com custos elevados, a gente aguenta um tempo, né, sem sanidade a gente quebra. Exatamente. E eu acho que é bem esse o que você está comentando, né, justamente, vai precisar de sanidade, os desafios são maiores e à medida que a gente vai adensando nas regiões, maior é o risco, né, então eu tenho que evoluir. Os conceitos, os controles de biosseguridade, eles têm que evoluir com a evolução das construções, né, dos sistemas de produção, da automação, da questão que você falou, né, associados ao bem-estar e à sustentabilidade, né? Então,
a gente se depara aí, o pessoal investindo em energia solar. Então, são coisas que fazem parte dessa questão de realmente evoluir. Mas a sustentabilidade e o bem-estar não é igual à moda, que uma moda entra substituindo a outra. Não é uma moda de roupa que entrou a moda agora de uma cor e trocou a outra. Não. Ela vai vir agregando sem tirar o espaço da sanidade. Isso que é importante deixar. Agora a pauta é sustentabilidade. A pauta não deixou de ser sanidade. É sanidade e sustentabilidade. A gente vai acrescentar outras pautas, mas não excluir essa pauta. Muito bom. Muito bom. E Bruno, e você, Bruno? Qual que é o futuro? O meu futuro é continuar na avicultura, a área que eu comecei, que eu vou continuar e que eu estou continuando, né? Tenho trabalhado com algumas associações estaduais e estou muito feliz com isso. Trabalhando nessa parte de biosseguridade, principalmente nos planos de contingência, é o que eu tenho mais tido trabalho, né? O pessoal está tendo mais demanda nessa parte, é onde eu tenho mais me dedicado, né? Ajudar as empresas e associações a melhorar seus planos de contingência, focando em Newcastle e influenza. Quero continuar na avicultura, vamos lá. Tem muita. Eu vou fazer 1 ano fora do Ministério mês que vem, então o tempo está passando rápido, mas ainda está muito pouco tempo fora do Ministério, então acho que tem muita coisa para acontecer e espero que aconteça. Quero continuar no setor aí, vamos continuar. Perfeito. Não, eu faço a gente já conversou sobre isso, né? Nós temos uma outra. Você tem uma outra atividade. E até esses dias eu estava pensando, mas está relacionado aos óleos essenciais, né? E isso é um ponto importante. Agora, e na produção, né? Porque na produção animal, né? E esses óleos essenciais, a gente já tem algumas tecnologias, né? Mas podem ser desenvolvidas. Eu tenho visto cada vez mais palestras, né? Cada vez mais gente falando de óleo essencial na produção, né? Muito interessante esse ponto, né? Tem muita coisa nova acontecendo também. Isso é legal saber, ver que o setor é tão dinâmico, né? Cada hora uma novidade aqui melhorando a produção e mais conhecimento, né? Isso é maravilhoso também na avicultura. Perfeito. Bom, em relação ao tempo, acho que já está bem no limite, Bruno. Queria que você tivesse a oportunidade de considerar os pontos mais importantes, finais dessa nossa conversa. Pena que o tempo é muito curto. 1 hora é pouco. A gente marca outros aí. Então, já tem um convite até para a gente falar de biosseguridade de outras espécies, tá? Isso se prepara que nós vamos trazer você para cá. Mas a gente gostaria que você também pudesse falar alguma coisa antes de a gente encerrar, né? Eu acho. Tá, o recado é que a gente precisa sim abraçar a biosseguridade e passar internamente para cada um dentro da sua empresa que essa é uma responsabilidade de todos, desde o colaborador da ponta, porque todo elo tem que estar ligado, não é uma responsabilidade somente do técnico, do veterinário, não, é de todo mundo, cada operador, cada gestor, o diretor que aprova, né, o financeiro que facilita, que viabiliza, ou seja, todo mundo tem que estar envolvido. Se todo mundo está envolvido e abraça a causa, a chance de sucesso de um bom plano de biosseguridade, ela é muito maior. E claro, vamos lembrar, é uma ação diária, gente, não pode baixar a guarda. Então, hoje aconteceu os protocolos direitinho, amanhã tem que acontecer e depois de amanhã, não importa o dia. Então, todo mundo bem envolvido fazendo acontecer diariamente. Não pode baixar a guarda em nenhum momento. Paulo, fica à vontade. Então, agradeço aí a oportunidade, Bruno. Eu acho que a ideia é justamente essa, é um bate-papo, é trocar informações, é trocar experiências, é ver oportunidades, né, que possam ser trabalhadas, contribuir, né, com o setor, né, porque o tempo, né, nos permitiu, né, trabalhar com um setor que sempre está em expansão e crescimento, e a vivência, a experiência e o conhecimento tem nos permitido, né, essas oportunidades e contribuir, né? Então, muito obrigado, né, pela oportunidade. Eu que agradeço o convite. De participar aí no biosseguridade.com, e a gente espera ter mais outros encontros, né, para falar sobre o tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bruno, novamente agradecer em nome da biosseguridade.com pelo seu tempo, o seu espaço. Realmente, nós temos que agendar novas datas, né, novos bate-papos, que isso é uma conversa muito agradável, muito longa. Obrigado, Bruno. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço.
Até mais. Um abraço aí, obrigado. Até mais, tchau. E aí, cara? Nossa, o tempo passa muito rápido, cara.